Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Nesta noite de sábado, hoje nós estamos entrando no nosso 27º dia de jejum e oração. Que o Senhor possa se alegrar com a nossa atitude, que o Senhor possa se alegrar com a nossa decisão de jejuarmos, de orarmos e de buscarmos o Senhor em oração. Nós sabemos a importância da oração. Nós estamos nessa semana, aqui no propósito de oração, estudando sobre a comunhão com Deus. E para termos comunhão com Deus, como nós falamos ontem, anteontem, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter um tempo de intimidade com Ele, onde nós vamos demonstrar a Ele total confiança, onde nós vamos esperar um milagre vindo das suas mãos. E através da oração, nós podemos alcançar o céu. Mas você sabe que você só alcança o céu com a sua oração se você estiver arrependido dos seus pecados? Se você se tratou com seu irmão, com a sua sogra, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Se você não se tratou com seu filho, se você não se tratou com alguém com quem você errou, as suas orações estão impedidas de chegar ao céu. A palavra de Deus diz que antes vá lá, reconcilie-se com aquela pessoa e depois volte, e ore. E assim o Senhor Jesus levará as tuas orações até o Pai. Aquele que pode todas as coisas, aquele que é fiel, que é verdadeiro, que é único e que tem o poder nas mãos e que poderá fazer um milagre na sua vida. Hoje nós vamos ter o tema aqui, orar sem cessar. O texto está em 1 Tessalonicenses 5,17. Nós temos aqui pela Bíblia, Almeida corrigida, ore sem cessar. Tem uma outra tradução, na NVI, que diz, orem continuamente. Tem uma outra tradução, a mensagem, ore o tempo todo. A Bíblia Viva diz, fiquem sempre orando. E a versão revisada diz, ore constantemente. São todas palavras sinônimas, Sem cessar, continuamente, o tempo todo, sempre orando, constantemente orando. Você tem tido essa experiência de orar o tempo todo? É tão maravilhoso, Eu queria compartilhar com vocês, Nós já somos íntimos aqui, Nesse nosso propósito de oração. Já fizemos 3 anos e 6 meses, de contato todos os dias. Eu sempre falo alguma coisa, sobre a minha vida. E essa semana, quando a gente está em jejum, quando a gente está em oração, nós estamos consagrando a nossa vida, nós estamos buscando mais de Deus, buscando mais santificação, buscando mais uma comunhão com Ele. E eu acordei uma noite dessas, orando o Pai Nosso. Eu estava assim, dormindo, e no meio da noite, não de manhã, eu não tinha acordado e comecei a orar. Eu acordei porque eu estava orando. Eu achei muito interessante essa experiência que eu tive, foi única, eu nunca tinha tido, de acordar orando o Pai Nosso. E é bem isso que esse texto de 1 Tessalonicenses está dizendo. Ore sem cessar, ore à noite, ore quando for deitar, quando levantar, quando você estiver trabalhando, quando estiver dirigindo, quando você estiver sozinha, ore, esteja sempre orando, sempre na presença do Senhor. Tem um outro texto que está em Lucas, capítulo 12, versículo 12, desculpa. Lucas, capítulo 18, versículo 1, é isso mesmo. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós, os crentes, os cristãos, os pequenos cristos, nós somos encorajados a orar confiantemente, até a volta do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, eu estou orando por um milagre na minha vida, eu estou orando por algo que eu estou precisando, e até quando eu preciso orar? Quantas vezes eu devo orar? Você deve orar até o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo fala, ele traz uma palavra para a sua vida, dizendo que você
já deve parar. Você sente paz no coração de parar de orar, ou muitas vezes você sente de continuar orando. O outro texto que nós temos é Romanos 12:12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Que coisa linda, né? Que ensino maravilhoso que o Senhor está nos dando aqui. Desculpa. Dizendo para nós que nós devemos ser perseverantes na oração, né? Não esmorecer, não desanimar, não parar de orar até o Senhor revelar a sua vontade. Há algumas afirmações na Bíblia, muitas vezes, que nos deixam assim um pouco pensativos. Algumas destas reflexões, destas questões, eu posso dizer, elas nos levam a pensar onde eu devo orar. Né? Quando diz que você deve orar o tempo todo, né? Constantemente, onde? Quando? Com quem eu devo orar? O que eu devo orar? Esse versículo, ele contém uma afirmação muito importante para nós. Porque quando nós fazemos essa pergunta, eu tenho que viver orando? Quando nós lemos esse versículo, a pergunta que nos vem é essa. Então eu tenho que viver orando? E a resposta é verdade, é isso mesmo, é sim. Você deve viver orando. Isso nos leva, né, nos provoca uma outra pergunta, né? O que significa ficar orando sempre, orar sem cessar? E nós aprendemos, né, com a palavra, é que a nossa vida deve ser uma constante comunhão com Deus. Não tem como nós desligarmos daquele que é mais importante do que o ar que nós respiramos. Não tem como nós passarmos um dia sem estarmos com Ele, se Ele é a razão da nossa vida, se Ele é o propósito da nossa vida. Devemos estar conectados a Deus durante 24 horas. Isso significa um relacionamento de amor, né? Um relacionamento de amizade, de comunhão, de intimidade. Eu vejo assim, quanto mais tempo nós vivemos em comunhão com Deus, mais nós vamos conhecê-lo, mais nós vamos conhecer o seu caráter e a sua vontade. E naturalmente, né, nós teremos mais poder espiritual, mais confiança no Deus que nós conhecemos. Além disso, nossas orações serão mais sábias e mais verdadeiras, né, mais efetivas, porque conhecendo Deus, nós faremos as orações que realmente nós necessitamos, porque só Ele pode nos responder. Nós já aprendemos, né, nesta caminhada, neste livro, né, do pastor Edson Queiroz, nesses estudos, que existe somente uma coisa que pode impedir a nossa comunhão com Deus. E você se lembra o que é? O que impede a nossa comunhão com Deus? O que impediu que Deus voltasse no Éden para falar todas as tardes com Adão e Eva? O pecado da desobediência, não é verdade? O pecado, ele nos separa de Deus, ele bloqueia o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas nós estamos aprendendo também que se nós confessarmos os nossos pecados, né, ele é o quê? Você sabe esse versículo? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda a nossa injustiça que nós sofremos. E uma conclusão que nós teremos aqui, né, nessa mensagem de hoje, é que nós chegamos a orar sem cessar quando nós temos uma vida de comunhão, quando nós buscamos a santificação, quando nós temos uma ligação, eu posso dizer assim, direta com Deus. Então você está no seu dia a dia, te acontece algo, fura o teu pneu, você, Senhor, me ajuda. Você está num trânsito difícil, você está num momento com uma criança que machucou, o que você faz? Você já está em contato com Deus. Você ora a Deus, né, para a sua necessidade daquela hora. Né? E o Senhor, através dessa comunhão que nós temos com Ele, Ele vai trazendo, né, uma pureza na nossa vida.
ele vai trazendo uma modificação, né, no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, e nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Nós precisamos pedir, né, ao Espírito Santo que sempre nos mostre se há algum pecado na nossa vida. Você tem esse costume antes de orar? Então que você aprenda hoje. A palavra de Deus nos diz que antes de orarmos, nós devemos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. E em nosso dia a dia, nós não estamos livres, né, de praticar outros pecados, porque nós somos pecadores, nós fomos gerados no pecado. Nós somos homens e mulheres que pecamos, mas não vivemos no pecado depois que nós nos convertemos e aceitamos Jesus como Senhor, porque o pecado nos incomoda. Quando nós pecamos, eu digo que o Espírito Santo, ele toca uma campainha, né, um sinal, ele dá um sinal realmente na nossa mente, nos dizendo, você errou. Imediatamente nós já devemos pedir perdão a Deus e o nosso relacionamento com Deus volta ao normal. Pecados são ações, são palavras, são pensamentos. Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado quando nós erramos com alguém, quando nós falamos, né, com ele e não pedimos pecado. Nós precisamos Nós precisamos pedir perdão a Deus antes de orarmos. E assim os nossos pecados serão perdoados, a nossa vida será passada limpo e o Senhor Jesus leva as nossas orações até ao nosso Deus Pai, e o Senhor, ele resolve o que será a resposta melhor para a nossa vida. Amém? Que hoje, né, essa palavra sobre orar sem cessar possa trazer uma atitude nova na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Te agradecemos pelo Deus que tu és, o Deus que nos ouve. A tua palavra diz que os seus ouvidos estão prontos para ouvir a nossa oração, que nós devemos clamar, buscar a ti, que o Senhor nos ouvirá. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande por nós, pela tua fidelidade conosco. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis contigo, orando todo dia, sempre, estarmos sempre em oração. Eu oro assim em nome de Jesus e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.